Boa noite. Hoje, dia 23 de outubro de 2024. Hoje nós temos dois textos do Eckhart Tolle, que eu nem sei se vai dar para fazer os dois, né? E eu tenho uma missão aqui hoje, um pouquinho espinhosa, porque é o seguinte: são dois textos aparentemente pequenos e simples, mas eles não são simples. Eles são textos um pouco dúbios e imprecisos, coisa rara, porque o Eckhart Tolle costuma ser muito direto, muito objetivo, muito claro. Mas aqui ele dá umas escorregadas e fica uma coisa um pouco vaga. Então eu tenho a missão de esclarecer umas coisas. Eu vou ler o primeiro parágrafo, paro para explicar e depois retomo do primeiro parágrafo. A consciência não precisa do pensamento. A predominância da mente. Opa, só um momento. Pronto. Então, começando de novo. A predominância. A consciência não precisa do pensamento. A predominância da mente não passa de um patamar na evolução da consciência. Precisamos chegar ao patamar seguinte agora, urgentemente. De outro modo, seremos destruídos pela mente, que terá se transformado num monstro. O pensamento e a consciência não são sinônimos. O pensamento não passa de um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não pode existir sem a consciência, mas a consciência não precisa do pensamento. Então, o problema já começa aqui. Ele começa falando da mente, da predominância da mente, que a mente vai levar a gente à autodestruição, e de repente ele começa a falar do pensamento. Tá? E no meu entender, o sentido continua sendo mente, ele está falando de mente o tempo todo. Então, esta semana, eu tirei assim a missão de esclarecer certos termos, tá? Bom, vamos lá. A maior dificuldade de todas em você estudar espiritualidade, a maior dificuldade de todas é saber do que é que a pessoa está falando. Tá? Por isso que normalmente, quando a pessoa não tem muito traquejo, muito jogo de cintura, como dizem aí, é melhor ficar num autor só. Por quê? Cada um tem um sistema. Então, para umas pessoas, espírito é consciência, é Deus. Para outras pessoas, espírito é espírito individualizado, que eu chamei de fantasma. Então, eu já comecei essa semana fazendo distinção de conceito. Então, mente. Muitas vezes as pessoas falam de mente se referindo à mente humana, mente racional, razão. Eu costumo usar nesse sentido. Muitas vezes textos budistas falam de mente com M maiúsculo e querem dizer consciência. Goldsmith sempre foi um pouco confuso no começo, nos primeiros anos. Depois teve um livro que eu não lembro qual é, ele disse, olha, tem muitas passagens que eu falei mente e deveria ter usado essa palavra com M maiúsculo, mas agora eu até evito. Tá? Por isso que eu gosto mais dos livros, dos últimos livros dele. Então, é uma confusão de termos. E como é que eu vou saber o que cada autor quer dizer com espírito, com mente, com consciência? Como é que eu vou saber? Só tem um jeito: lendo a coisa toda, para ver o contexto. Não existe outro jeito. Então,
É por isso que eu sou contra frases recortadas que se publicam na internet, como figurinhas, né? Frases de efeito, frases bonitas, mas que não dizem nada, porque você não sabe o contexto em que aquilo foi falado. Eu sou contra. Eu acho que isso deseduca e desinforma. Ah, que bonito, só que não entendeu nada, porque não sabe qual é o contexto, né? Então, para mim isso é um problema, né? Eu nunca postei figurinha com frases de Joe Goldsmith. Meu Deus, que barbaridade. Por outro lado, não é impossível. Por exemplo, Taniguchi é um autor que tem extremo poder de síntese. E ele publica frases, não são frases recortadas. Ele publicou daquela forma. Mas olha, com toda sinceridade, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Essa é a diferença. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Mente racional, mente humana. Eu entendo que mente humana e ego são a mesma coisa para mim. Eu estou seguindo mais o Ramana Maharishi. Com Eckhart Tolle isso não fica muito claro. E os outros nem tocam nessa distinção. Tá? Então, para mim, mente e ego, mente humana, vamos deixar bem claro, mente humana, mente racional e ego, para mim, são a mesma coisa. Porém, o Tolle começou a falar de mente e pensamento. Para mim, mente e pensamento não são a mesma coisa. Mas ele está falando no texto como se fossem. Mente é uma coisa, pensamento para mim é fruto da mente, é a mente em atividade. Ela gera pensamentos. Você falar no texto dele do pensamento como se fosse a mente, eu acho errado. Por quê? Porque nem todo pensamento é seu. Às vezes você está numa fila do supermercado e vem um pensamento racista que não é seu, é da mente coletiva. Aí você vai dizer, bom, de qualquer maneira foi um pensamento gerado pela mente. Não a mente pessoal, a minha, mas a mente coletiva. Né? Sim, mas aí só confirma que o pensamento foi gerado pela mente. A mente em atividade, é um fruto da atividade. Pensamento não é a mente. Tá? Então, esses termos dão muita dificuldade, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma realidade, vamos dizer assim, realidade com R maiúsculo. O que é que nós entendemos por realidade? Tem gente que entende por realidade o mundo fenomênico, tem gente que entende por realidade Deus. E aí? Então, no mundo espiritual, ele está além da razão humana. Então, o que acontece? A linguagem, que é a mente, é limitada. Ela não pode definir Deus. Então, os textos espirituais ficam tateando, não no que a pessoa entendeu e intuiu, mas na linguagem para nos transmitir. É problema. Por exemplo, o que é Deus? Ah, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Só palavras. O que é Deus? Não pode ser falado. Tem até uma música popular que toca por aí. Eu gosto da música. Chama assim, Ninguém Explica Deus. Isso é impossível. Tá? Isso é impossível. A linguagem não dá conta. É o mito da Torre de Babel. Não vai alcançar Deus. Não vai. Tá? Então, na hora de um livro, a coisa patina. E não é que a pessoa não entendeu, é que a linguagem não consegue explicar o que ela quer. Tá? Então, ninguém explica Deus. Ah, a outra coisa eu falo no próximo texto. Tá? Tudo bem. Tem um outro problema, mas é para o outro texto. Bom, pode falar, Rubens. Boa noite a todos. Também a gente não pode esquecer que a mente
ela é impessoal, pelos próprios textos do Goldsmith, ela é impessoal. Naquela passagem que Jesus é tentado, então, pelo demônio, ele é tentado, na verdade, pelo ego. Aliás, ele não é nem tentado pelo ego, ele, segundo o Goldsmith, né? Ele é tentado pela mente, a mente coletiva. Porque se fosse pelo ego, então diria assim que ele teria no ego dele alguma coisa de querer o poder, querer dominar, ser o príncipe do mundo, aquela coisa. Então não é o próprio ego que está tentando ele, ou seja, não é nem a mente como ego, mas é a mente coletiva a mente total ali, assim, né? Sim, concordo com você, mas também não concordo. Por quê? O exemplo que você deu é ótimo. É a mente coletiva. No entanto, nós vivemos a experiência da mente pessoal. Exatamente por isso que eu estou identificando mente com ego. Exatamente por isso. Que é o que o Tolle chama de identificação com o ego, identificação com a mente. Claro, é totalmente ilusório, tudo bem, eu concordo com você. E está inserido dentro de uma ilusão coletiva. Mas nós, em estado de ignorância, vivemos essa mente ego. Tá? Quer dizer, então voltamos naquela frase que eu falo sempre. A vida é sonho, mas para quem sonha, o sonho é real. Então, é isso. Você está falando a verdade, mas nós passamos pela experiência do ego, é inegável. E mais do que isso, nessa experiência terrena, fenomênica, o ego deveria ser uma ferramenta, assim como a mente racional também é uma ferramenta. Por isso que o Taniguchi diz que tem que alinhar a mente com Deus, para que ela seja um instrumento, para que ela seja uma ferramenta para agir sobre o mundo fenomênico, do qual, inegavelmente, nós estamos no meio dele. Por mais ilusão que seja, nós estamos. Tá? Então pode falar, Rubens. Mas não seria o correto? A gente sabe, a gente sempre viveu a mente como sendo o ego, Isso. praticamente a vida inteira. Mas agora que nós estamos nesse estudo, então a gente tem que se esforçar ao máximo para tentar ver a mente como sendo impessoal. Aí eu preferia colocar essa mente como impessoal e o ego mais como aquela coisa do pequeno, do euzinho, do pequeno eu, aquela coisa toda, né? E ver a mente mais como impessoal, ou então usar a mente, por exemplo, a gente usa a mente para fazer raciocínio, cálculo, matemática, Isso. intelecto, tem mil coisas, é um instrumento que a gente está usando. Mas essa parte do ego, eu acho que é uma parte menor da mente que a gente poderia tentar mais focalizar a mente como sendo algo realmente impessoal. A gente está pegando essas coisas, não são nossas. Não são, muitas vezes não são nós. Assim como Jesus foi tentado ali, ele não foi tentado pelo ego, pelo aquele que, ele poderia, que a gente poderia ter de ruim, pela nossa sombra. Às vezes a gente é tentado por essa mente coletiva mesmo, né? Continuo concordando e continuo dizendo a mesma coisa. No entanto, a experiência da mente individualizada, por mais ilusão que seja, é uma experiência que nós passamos. Não tem como. Não tem como. Tá? Continuo concordando com a ideia da mente coletiva, da tentação do Cristo, mas continuo dizendo, para nós, na realidade fenomênica que nós estamos, no homem material que nós somos, a mente está identificada com o ego. E justamente a palavra identificação é uma coisa chave na proposta do Tolle. Ele diz que a raiz da ilusão é justamente a identificação com o ego e com a mente. Tá? Então, eu concordo com você, nós não somos isso. Mas não tem como não viver essa identificação. Não, não tem, não tem. Pode falar, Pereira. Boa noite a todos. Hum. Olha, eu acho essas duas perguntas, quem é Deus e quem é Deus? A doutrina espírita diz que quem é Deus é causa primária, inteligência suprema de todas as coisas. Na doutrina espírita. Agora, não sei em outras tradições que tem por aí. Mas a doutrina espírita defende isso aí. Causa primária, que é Deus. Que é Deus. Não é quem é Deus. Que é. Tá. Então é o seguinte, isso que você está colocando, Pereira, eu ia falar inclusive de uma coisa que você me falou, né? Mas
vai entrar no texto que vem, tá? Porque nesse aqui eu estou falando da mente e da realidade ilusória. No próximo, eu vou falar de Deus e nós vamos voltar ao assunto que você levantou, tá? Que é para o próximo texto. Eu já estava até guardado para falar uma coisa que você me disse que eu preciso colocar aqui, tá? Então, aguarde um pouquinho que no outro texto a gente entra. Bom, o Rubens fez a colocação da mente coletiva. Agora vamos ver o que diz o Tolle. Eu vou até falar sobre isso, inclusive. Aqui está. A predominância da mente não passa de um patamar na evolução da consciência. Ele está falando da mente coletiva. O Rubens tem razão. Precisamos chegar ao patamar seguinte agora, urgentemente. De outro modo, seremos destruídos pela mente, que terá se transformado num monstro. Ele está realmente falando da mente coletiva. Não está falando da mente individual, do ego. Ele está falando da mente coletiva. Aí o Rubens está totalmente correto, está dentro do texto. Aí, de repente, ele para de falar da mente e fala: o pensamento e a consciência não são sinônimos. Por que ele mudou? Ele tinha que continuar dizendo: a mente e a consciência não são sinônimos. Aí ele diz: o pensamento não passa de um pequeno aspecto da consciência. E eu digo: a mente não passa de um pequeno aspecto da consciência. Aí ele diz: o pensamento não pode existir sem a consciência. E eu digo: a mente não pode existir sem a consciência. Mas a consciência não precisa do pensamento, ela não precisa da mente. Lá na frente, ele vai voltar a usar o termo mente, sem explicar por que ele mudou a terminologia. Limitações da linguagem. Então eu vou prosseguir. A iluminação significa elevar-se acima do pensamento. Eu entendo o pensamento como uma coisa. Então, que pensamento? A iluminação significa elevar-se acima do pensamento. Para mim, a iluminação significa elevar-se acima da mente humana. E não descer a um nível abaixo do pensamento. Eu continuo insistindo, não descer a um nível abaixo da mente racional, da mente humana. Ao nível de um animal ou de uma planta. Também discordo. Veja bem, a iluminação significa elevar-se acima do pensamento. O que é que há acima do pensamento? O amor. O evangelista João diz que Deus é amor. Aí você desce abaixo do nível do pensamento ao nível de um animal ou de uma planta. O animal conhece o que é amor. Então, essa definição está meio capenga. Tá? Mas eu vou deixar de lado, deixa o animal de lado. Vamos ficar no ensinamento dele. A iluminação é estar além do pensamento. E eu insisto que é estar além da mente humana. Bom, no estado de iluminação, você continua a utilizar a mente. Ele voltou, sem o menor critério, ele voltou a usar a palavra mente. No estado de iluminação, você continua a utilizar a sua mente e a pensar sempre que necessário. Perfeito! A mente entra em atividade para pensar sempre que necessário. O pensamento é uma atividade, é um fruto da mente. Aqui ele diz isso. Então, está inconsistente com o que ele disse antes. Então, no estado de iluminação, você continua a utilizar a sua mente e a pensar sempre que necessário. Quem pensa? A mente. Mas falo-á de uma maneira muito mais concentrada e eficiente do que anteriormente. Quer dizer, então, que você vai usar a mente como instrumento. Porque você vai fazer isso de maneira mais concentrada e eficiente do que anteriormente. Então, você vai usar a mente como instrumento. Diz ele, utilizá-la, quer dizer, utilizar, então vai utilizar como ferramenta. Utilizá-la principalmente para fins práticos, mas ficará livre do diálogo interior involuntário.
ficará livre do diálogo interior involuntário. O que é isso? Ficará livre dessa mente identificada com o ego. Sim, o Rubens está certo, é a mente coletiva, mas nós vamos ficar livre do diálogo interior involuntário, que é o ego, que é a ilusão básica que nós vivemos no samsara, na roda das encarnações. Tá? Então, realmente, eu posso dizer, eu não sou isso, mas eu não consigo dizer que eu não estou vivendo isso, que eu não estou identificado com o ego. Eu tenho lampejos de iluminação. Então, ele diz que você ficará livre do diálogo interior involuntário. Por que é involuntário? Porque a mente está identificada com o ego. A pessoa não sabe quem ela é. Ela acha que ela é o ego. Então, ficará livre do diálogo interior involuntário. Era isso que eu queria dizer. E conhecerá a quietude interior, que não é parar a mente, é parar de se identificar com a mente. Então você encontra a quietude interior. Aí ele continua, reparem que ele continua falando em mente e não pensamento. Quando usar a sua mente, mente humana, e se você vai usar, é porque ela é um instrumento. Quando usar a sua mente, e principalmente quando for necessária uma solução criativa, você oscilará frequentemente entre o pensamento e a quietude. Mas eu acrescento, você não vai oscilar frequentemente entre o pensamento e a quietude. Você vai oscilar frequentemente entre a atividade do pensamento, que é a mente, e a quietude. E ele prossegue, entre a mente e a ausência de mente. A ausência de mente é o nosso estado natural de não identificação com a mente. Entre a mente como ferramenta e a ausência de mente, a não identificação com a mente. A ausência de mente é a consciência sem o pensamento. Uma frase que não me diz nada. A ausência de mente é não identificação da mente. Portanto, fica o quê? A consciência que é e sempre foi. O pensamento é fruto da mente. É a atividade da mente. Só dessa maneira é possível pensar-se criativamente. Vamos pegar o ensinamento dele. Então, apesar de eu estar discutindo a linguagem, o ensinamento dele é bem claro. Ele está dizendo assim, se a mente não descansar dessa atividade maluca, ilusória e dessa identificação, se ela não conseguir descansar e serenar, ela não vai atingir níveis superiores de consciência, que nós chamamos de intuição, e não será um pensamento criativo. Então ele diz que só dessa maneira é possível pensar-se criativamente, porque dessa maneira o pensamento terá verdadeiramente poder. Corrijo, o pensamento nunca terá verdadeiramente poder. Ele simplesmente será utilizado pelo verdadeiro poder, que é a consciência. Em vez de ele estar vagando à deriva, identificado com a mente e com o ego. Então, Rubens tem razão, um estado absolutamente ilusório e falso. Porém, a minha objeção é que nós vivemos isso. Por mais que você diga que é falso, nós vivemos isso. E aí ele diz, o pensamento por si só, quando deixa de estar ligado ao reino da vasta consciência, torna-se rapidamente estéril, insensato e destrutivo. Mais uma vez eu discordo. Troca um pensamento por mente. A mente humana por si só, quando deixa de estar ligada ao reino vasto da consciência, torna-se rapidamente estéril, insensata e destrutiva. Por quê? Porque ela se alia, ela se identifica com o ego, com o corpo de dor, e, portanto, ela se torna uma coisa só. Uma coisa fundamentalmente inconsciente e autodestrutiva. Tá? Então, na verdade,
O ensinamento dele é claro. Tá? Ele é claro. Nós vivemos num estado de ilusão. Tá? Só que, em vez de ele usar a palavra mente humana, né, que eu acho que é o que exprime com clareza o que está acontecendo, ele fala pensamento. E, para mim, pensamentos são coisas. São coisas. Coisas vagando no ar, modo de dizer, né? Da mente, gerados pela mente coletiva. Mas a minha mente também gera pensamentos. Tá? No estado ilusório, eu, Giancarlo, eu, ego, acho que gero e gero pensamento. Então, pensamento, no meu entender, é atividade da mente. E eu não acho que o que eu estou colocando está contra o texto. Eu acho que o que eu estou colocando está extremamente alinhado ao texto, só que o texto não é claro. Tem hora que ele fala mente, tem hora que ele fala pensamento como se fossem a mesma coisa. Não são. É a mente humana que ele está falando o tempo todo. Então, repetindo muito resumidamente, ele diz que a mente predomina e que se a gente não for adiante na consciência, ela vai nos destruir, mente coletiva. Ele diz que o pensamento e a consciência não são sinônimos, quer dizer, a mente humana e a consciência não são sinônimos. A mente humana nunca vai chegar a Deus, nunca vai explicar Deus. A linguagem, que é a mente racional, nunca vai explicar Deus. Então a gente tem que ir além, tem que transcender. E ele diz que o pensamento não é um pequeno aspecto da consciência. Não, o pensamento é um produto. A mente humana é um aspecto da consciência, é uma ferramenta. E ele diz, então, que o pensamento não pode existir sem a consciência. É a mente que não pode existir sem a consciência. É uma ferramenta. Mas a consciência não é uma ferramenta. Ela é o todo. Ela é o sujeito. A iluminação é ir além do pensamento e não descer ao nível dos animais. Isso eu já expliquei bem. Tá? E aí ele diz que no estado de iluminação a gente continua a usar a mente. Aí ele volta a falar em mente. E pensar sempre que necessário. Ficou claro que pensar é uma atividade da mente. Só que ele diz que aí nós seremos muito mais criativos. Porque ficaremos livres do diálogo interior involuntário, identificação com o ego, identificação com a mente. E conheceremos a quietude interior. Quietude que eu faço questão de dizer que eu não conheço, eu, Giancarlo, a não ser por pequenos lampejos. Era essa a minha objeção para o Rubens. Ele está coberto de razão, mas eu vivo essa realidade do diálogo interior involuntário, da identificação com o ego. E aí ele diz que quando você usar a mente, aí ele fica claro que a mente é uma coisa para ser usada, para gerar pensamentos. Aí fica claro o que eu estava falando desde o começo. Só que ele diz que num processo criativo, a mente vai dar umas paradas, e nessa parada, nessa quietude, vai vir a intuição. E o pensamento, então, será criativo. E se não tiver a intuição e a criatividade, ele diz que é o pensamento, mas não é o pensamento, é a mente. Se ela estiver desligada da consciência, aí acontece o que eu falei para o Rubens. Se a mente está desligada da consciência, ela se identifica com o ego. Ela se identifica com o corpo de dor. E aí, como diz o Tolle aqui, torna-se rapidamente estéril, insensata e destrutiva. Tudo bem? Então, o ensinamento dele é claro, mas as palavras, a escolha das palavras neste texto, eu achei que ele não foi feliz. E para o próximo texto, nós vamos ter outro problema. Vamos lá. Espera ali, que as pessoas querem falar também. Espera aí. Pereira está na lista, quer falar ou ficou aqui? Não. Então, Rubens. Só antes de você começar outro texto, só colocar uma observação que eu acho bem na minha cabeça agora, assim, nós nos identificamos com o ego, a mente com o ego, isso está coberto de razão, nenhuma dúvida. Mas também nós nos identificamos com essa mente impessoal. Verdade.
sugestão da doença, por exemplo, nós acreditamos nessa mente e nos identificamos com a doença que ela tá criando, essa ilusão, e ficamos doentes também, acreditando nisso. Verdade. Quer dizer, é uma situação dúbia, complicada, totalmente ilusória. Uma hora nós estamos iludidos, identificados com ego, outra hora nós estamos iludidos com coisa que nem é nossa. Como eu falei, na fila do supermercado vem pensamentos racistas. Só que nós estamos falando isso, as pessoas têm aquilo, elas nem percebem. Elas nem percebem. Entendeu? Então elas começam a viver aquilo. Nós já estamos num nível de começar a observar. Mas isso é um problema do próximo texto. Isso é um problema do próximo texto. O próximo texto vai dar problema também. Pode esperar para ver. Próximo texto, deixa eu compartilhar. Então, moral da história, voltando ao início da aula, vejamos os perigos e as dificuldades do estudo espiritual. Como é escorregadio, como é complicado. Só lendo o livro inteiro para começar a entender o que a pessoa quer dizer. Né? Então vamos lá. Existe o sonho. E existe o sonhador do sonho. O sonho é um breve jogo de formas. É o mundo relativamente real, mas não absolutamente real. Depois, ao sonhador, a realidade absoluta, na qual as formas vão e vêm. Discordo. O sonhador não é a realidade absoluta. A realidade absoluta é Deus. Mas eu vou prosseguir para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então ele diz que o sonho é um jogo de formas. É um mundo relativamente real, mas não absolutamente real. Absolutamente real só Deus. Depois, ao sonhador, a realidade absoluta, diz ele, na qual as formas vão e vêm. O sonhador não é a pessoa. A pessoa faz parte do sonho. É o ego, no sentido que o Rubens diz. Tá? Não é a pessoa é o ego. O sonhador não é a pessoa. A pessoa faz parte do sonho. O sonhador é a base na qual o sonho aparece. Aquilo que torna o sonho possível. É o absoluto que subjaz ao relativo. Ele continua insistindo que o sonhador é o absoluto. É o absoluto que subjaz ao relativo, um temporal que subjaz ao tempo, a consciência na forma e por trás da forma. O sonhador é a própria consciência que nós somos. Aqui, outra vez, não é do ensinamento que ele está trazendo que eu discordo, é das palavras que ele está usando. O sonhador, diz ele, só um momentinho aqui para ver como é que ele diz. O sonhador, ele diz que é a realidade absoluta. Cuidado. Há no sonhador uma sensação de eu, separado de Deus. Eu, Giancarlo, não sou plenamente iluminado, tenho raríssimos lampejos. No entanto, eu, Giancarlo, consigo ser observador dos meus pensamentos. Então isso não é a realidade absoluta, a realidade última. O Moody fala isso com clareza. Ele fala, nós vamos muito além do observador. A realidade absoluta está muito além do observador. Que o observador é uma consciência muito superior ao estado de ignorância que a gente vive, como eu falei, né? Na fila do supermercado, a pessoa tem um pensamento da mente coletiva, nem percebe, ela acha que é dela. Nós vivemos no estado de absoluta ignorância, então passa batido. Mas, na verdade, esse observador ele tem uma sensação de eu. Ele é consciência, é verdade,
Ele é uma consciência superior, porque ele não está mais no jogo das ilusões. Mas dizer que ele é a realidade absoluta é exagero. Como eu falei, eu consigo ser observador dos pensamentos. E nem por isso estou iluminado. Não, não estou. Então, união consciente com Deus é outra coisa. Agora eu volto a falar do que o Pereira me disse outro dia aqui, recentemente. Deus é. E eu sou. Em outras palavras, Deus é o que eu sou. É Deus, o absoluto, não sou eu. Então nós temos uma falsa sensação de eu e Deus, mas na verdade só existe Deus. Se expressando como esse eu, que a gente pode até chamar de filho de Deus. Mas quando o filho souber, né, que realmente ele é uma união, eu e o Pai somos um, ele vai saber que tudo é Deus, que Deus é o absoluto. Mais uma vez, ninguém explica Deus. Então, dizer que o observador é a realidade absoluta, eu acho incorreto. Tá? A realidade absoluta é a iluminação plena. Agora, o observador é a consciência individualizada. Individualizada, sim. Muito superior ao ego e à identificação que a gente vive no mundo material? Sim. Muito superior ao homem carnal? Sim. Mas é a realidade suprema? Não. Ele ainda diz eu. Portanto, ele tem uma sensação de separação de Deus. Tá? Então, esse é o problema. O problema é que ele falou em realidade absoluta. E ele diz que o absoluto subjaz ao relativo. Sim, é Deus. O intemporal que subjaz ao tempo. Quem está fora do tempo, a vida eterna, é Deus. A consciência na forma e por trás da forma, onipresente, quem é? Deus. O sonhador é a própria consciência. Ele é. Mas a consciência absoluta é Deus. Então, mais uma vez, ele não foi feliz aqui se expressando. Tá? Então, diz o Pereira, Deus é, eu sou. Deus é o que eu sou. Então, realidade absoluta, rigorosamente, é Deus. O sonhador é uma instância superior. Tomar consciência de que somos um foco de consciência, uma consciência individualizada. Mas, realidade absoluta é Deus. É Deus. Eu e o Pai somos um, não é o observador. Tá? É um passo muito além, muito. Porque o observador eu consigo ser. Um com Deus ainda tem uma longa caminhada. Então ele não está sendo feliz nessa colocação. Ontem eu li a história do rei Janaka, que ele sonhou, mas de uma maneira tão vívida, que ele lutou e passava fome, que ele pediu a Deus para morrer. E aí ele acordou. Só que ele ficou tão perturbado que ele começou a dizer, mas o que é verdade? Ou isso ou aquilo? E aí o sábio Ashtavakra veio e falou para ele, veja, nenhum nem outro. A única coisa constante é você. O observador do sonho é o observador do mundo. Só que o rei ficou confuso porque ele não se colocou como observador. E o sábio está dizendo que o observador é a verdade, é a realidade. Você veja, ele não está errado. O problema foi só falar em realidade absoluta. O problema do texto foi falar que o observador é a realidade absoluta. Não é, é expressão da realidade absoluta. Só isso. Tá? Então, no conto do Ramayana, o sábio diz, nem um mundo é real, nem outro. Real é você. Ele não está errado, mas ele não falou que era a realidade absoluta.
O problema está nisso. Classificar o observador como realidade absoluta. Se você fizer isso, você vai parar num patamar que nós até conseguimos com facilidade. Isso é iluminação? Não. Pronto. De novo aparece o nome do Pereira, do Rubens. Acho que Pereira não. Então, Rubens, pode falar. É difícil se expressar em palavras, né? Eu queria dizer o seguinte, assim, nessa questão do observador, quando a gente está observando, a gente se sente um com a vida. Eu sou a vida, eu sou Deus, eu sou a vida, eu estou vivendo a vida agora. Então, isso eu estou observando, eu estou me sentindo como eu. Agora, quando eu estou observando, no caso, o personagem ou qualquer coisa, aí eu sou a mente mesmo. A mente, ela está observando o personagem. Né? Agora, quando você diz, não, eu sou a vida, essa vida, não existe uma vida, que nem a gente antigamente falava assim, a minha vida, aquela coisa toda. Não existe essa minha vida, eu não nasci, não vou morrer, né, aquela coisa toda. Então, mas eu sou a vida. Então, quando eu digo eu sou a vida agora, então eu sou esse observador. Agora, quando eu observo só a personagem, eu estou só observando, não, vendo os defeitos, as qualidades do personagem. Então, tá bom. Eu concordo, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu observo o personagem, é a mente observando, tem um sentido de eu. É verdade. Mas eu sou a vida de Deus. Então eu sou Deus. Eu sou a consciência. Agora eu pergunto a você: quando você diz isso, você sente plenamente isso? Eu não. Eu não. É mais um conceito mental. Eu estou falando de mim. Quer dizer, eu não estou vivendo. Eu acho que a gente pode até sentir agora, na meditação, no momento, se você estiver preparado, inclusive teoricamente antes, pensando sobre isso, você pode, eu acredito que a gente pode sentir. Agora, uma outra coisa é você estar no dia a dia, ao lado das pessoas, né? Aí as coisas fogem, né? A gente acaba caindo na inconsciência muitas vezes. Aí é inconsciente mesmo. Agora, mesmo na meditação, eu sou Deus, eu sou a vida de Deus. Mas está vivendo isso de verdade? Mesmo na meditação? Eu não. Raramente um lampejo fulminante, uma fração de segundo. Suficiente para eu saber que é verdadeiro. Mas aí você cai, desculpa interromper assim, você cai naquela história que você fala sempre do sujeito que quer montar lá a pizzaria, lá a pizzaria, os caras, porque ele acha que aquilo é uma coisa divina, tudo. Às vezes a gente se ilude, a gente acha que a gente está ali e é aquilo, e pode ser uma ilusão do ego. É difícil, né? Isso. É reconhecer que não é uma coisa tão fácil assim. Isso. Aí chegou no ponto. Não é que eu estou dizendo que você está errado. Muito pelo contrário, você está coberto de razão. O que eu estou querendo dizer é que eu não consigo viver isso. Se eu conseguisse, então eu podia dizer aqui, publicamente, eu me iluminei. E não é verdade. Agora, que lampejos existem, isso eu posso falar publicamente. E esses lampejos são uma fração de segundo. É suficiente para eu saber que é verdade tudo que você está falando. É suficiente, não precisa mais do que uma fração de segundo. Tá? Ô, Jean, Fale. lá atrás, quem lê Joel, ele diz muitas vezes no livro dele, Deus é a fonte de tudo. Isso. Não é verdade? Isso. Então, Deus é. Deus é. Você me falou, Deus é e eu sou. Ou seja, Deus é o que eu sou. Porque Jesus não disse, vós sois Deus? Agora. Porque se a gente não fosse Deus, Jesus não tinha dito, se ele disse isso mesmo, né? Agora, veja bem, Pereira. Ele disse isso. É que nem o Rubens está dizendo. Ele também disse. Aí eu pergunto, e os apóstolos entenderam? Não. Eu acho que não. Eu também acho que não. Esse é o problema da humanidade, né? Os apóstolos são exemplos. Os apóstolos que viveram com ele, entenderam? Entenderam. Depois Mas da os apóstolos, muitos deles não sabiam quase nem ler. Pois é. E eles foram entender depois da ressurreição. E ainda depois da ressurreição, nos Atos, nós estudamos que eles dão escorregadas horríveis.
Horrível. Você fala, nossa. Bom, mas e se a gente tivesse no lugar deles? A gente não escorregava também? Escorregava assim, tá? Não é tão E hoje a simples. gente escorrega muito ainda. Claro! É exatamente isso que eu estou dizendo. Não é porque eu estou observando meus pensamentos que eu me iluminei. Eu continuo escorregando pra caramba, exatamente. No entanto, o que você me disse, Deus é, eu sou. Ou melhor, Deus é o que eu sou. Lindo, e eu consigo entender. Mas se eu conseguisse viver plenamente isso, eu estaria iluminado. Mas os Agora, uma coisa eu lampejos, tenho certeza: uma eu vez eu estou sei. melhor do que ontem, Ah, hoje. sim. Ah, pera lá. Aí também, isso, eu não posso negar isso também, tá? Também tem que ser um pouco generoso comigo mesmo. Não, pera lá, as A coisas gente estão tem que andando. ser generoso. A gente É, ser, porque a realidade não é Deus. sim. E outra, Então, você está eu tocando num vejo aí ponto os meus importante. colegas falando, explicando aí os colegas, e eu fico encantado, agradecendo a Deus, porque Ele é Deus. Mas Pereira, você tocou num ponto importante. Ainda que eu estou dizendo que é observador, que eu não me iluminei, que isso, que eu escorrego, que aquilo, mas Deus continua sendo Deus. E aí o Rubens tem razão também. Você pode falar, o Rubens falando para mim, você pode falar o que você quiser, mas ainda que eu esteja iludido, eu continuo sendo o Deus que eu falei. Aí É, realmente tem razão. Ele tem razão, tá? Tem razão. Por mais que eu viva a ilusão, eu continuo sendo. Eu continuo sendo. Então, a minha objeção é essa. Nós vivemos num estado de ignorância que também a gente tem que ser humilde e reconhecer que nós estamos em estado de avidia, que é ignorância. Nós estamos em estado de ignorância. Tá? E não é porque você conseguiu observar as suas ações e fazer um exame de autoconsciência e observar seus pensamentos, pronto, agora eu já me iluminei. Não iluminou coisa nenhuma. Não iluminou coisa nenhuma, pelo amor de Deus. Se fosse assim, todo centro espírita fala, faça a reforma interior. O que é a reforma interior? É assumir a postura do observador. Não é isso? é. Então, tá? E aí eu dou toda a razão a eles. Você faz todo um tratamento espiritual, desobsessão, passe, etc, etc, etc. Mas você não muda sua frequência de pensamento, suas identificações com ego, tal, etc. Seu egoísmo. O tratamento vai ter efeito? Não vai. Vai. Temporário, impermanente. Dá uma melhoradinha aqui, lá na frente está tudo igual. Né? A culpa é do obsessor. A culpa é sua. E o obsessor fica lá esperando na porta. Você sai egoísta do mesmo jeito, o obsessor volta querendo se vingar do mesmo jeito. Olha, Né? Jean, eu não queria falar, mas agora Pode. vou ser obrigado a falar. Fale. Olha, quando eu li aquela história da viúva que tinha um punhado de farinha e umas gotas de óleo, eu perguntei a meu Deus, me explica como é que tu fizeste para que essa garrafa passasse 2 anos sem secar. Sabe o que aconteceu? O quê? Eu estou escrevendo com um lápis que era seco há mais de 6 meses. Chamei minha esposa, chamei minha filha e olhei, analise esse lápis aqui, escreva com ele. Tirei o canudo, secou. Aí Interessante. veio a intuição na minha meditação, da forma que ele fez com a viúva, fez com o lápis. É verdade. Está aí o lápis, aqui eu escrevendo, lá em Campina Grande, aqui eu estou no litoral. É verdade. Escrevo dezenas de páginas, lápis vazio. Então.
O Goldsmith vai dizer que isso é provisão divina. O Taniguchi vai dizer que é provisão divina. Então a farinha, o óleo e o lápis vieram de Deus. A multiplicação dos peixes veio de Deus. Mas isso Você explica? está entendendo? Não, é um Eu não mistério queria falar divino. isso aqui, mas hoje, hoje eu me sinto na obrigação de mostrar que Tá. Deus é, Então, eu sou. e você está mostrando com um fato. Um fato que para algumas pessoas pode ser pequeno, mas é um fato. Provisão divina. Agora, explicar como é que o lápis e como é que a farinha e o óleo da viúva não secavam. Ah, eu vou falar para vocês assim, é a provisão divina. O Goldsmith fala isso, o Taniguchi fala isso. Tá, tudo bem. A multiplicação dos peixes. Aí Goldsmith diz, é a provisão divina. Aí eu falo para o Goldsmith, é a provisão divina? Então você que está instruindo, que está nos instruindo com a provisão divina, multiplique os peixes. Só falar e só compreensão mental não adianta. É um mistério absoluto, é o poder divino. E isso até eu explico. Agora, como que Deus é Deus? Aí eu volto à música, ninguém explica Deus. Como é que você vai explicar a multiplicação dos peixes? Por isso que é um dos sinais do Evangelho de João. Não tem explicação, transcende tudo que o homem pode conhecer. Aí você vai dizer a provisão divina, que nem o lápis, que nem a farinha e que nem o óleo. É a provisão E divina, a não é uma única explicação. coisa que eu posso dizer é isso, é Mas que é está na minha totalmente mente. mistério. Totalmente. É, Né? é. Posso falar uma É coisinha? Deus. Pode. Tá. Quando Jung ele foi fazer o livro da sincronicidade, ele foi fazer junto com o Pauli, que era um físico. Sim. Antes de escrever sobre a sincronicidade, isso eu li também num livro de um dos discípulos do Jung, dos que escreviam com ele, ele foi consultar o Einstein. Ele queria fazer da sincronicidade uma coisa completa. Ele teve essa frustração dele não ter conseguido. Ele teve que lançar o livro daquela forma que ele lançou, porque não podia ficar parado aquilo tudo, esperando que outras pessoas dessem seguimento a esses conceitos. Então não é uma coisa terminada. Agora, se você for pensar nessa coisa da provisão divina, se vamos falar de física quântica, de toda essa história toda, porque isso também faz parte da realidade, que é uma realidade que a gente desconhece, porque a gente está vendo só o mais visível aqui. Então, tudo isso, Deus se materializa, a gente está materializado aqui, e assim como pode fazer levantar o mar, ou aparecer corvos, ou lápis, como o caso do Pereira, que eu acredito piamente, até porque eu tive uma experiência também muito parecida, que parece que Deus está dizendo assim para você, olha, agora você acredita? É como se ele estivesse puxando Lindo. a orelha da gente, ou eu puxando a orelha do Lindo. e falando, ó, agora você acredita. Então você já não tem mais aquela necessidade de você ficar, será que Deus existe ou não? Ele simplesmente mostrou para você. Aí você Lindo. passa a acreditar. Então, Lindo. agora, os meios que ele utiliza com pão, tudo, nem adianta a gente querer saber. O importante é saber que isso é verdadeiro. Perfeito. Então, para muitas pessoas, para o mundo, eles vão dizer que um lápis é insignificante. Mas para quem passou pela experiência, Deus está falando exatamente o que você disse. Como é que é? Você agora percebe o mistério da vida? Que a vida é absolutamente misteriosa? E o Taniguchi diz isso. Quando que a ciência vai explicar o que é vida? Nunca, jamais. A vida é Deus, é o maior de todos os mistérios, é isso que nós chamamos de vida. Né? Volta a música. Eu acho que eu vou procurar essa música para botar no grupo, ninguém explica Deus. Né? Incrível. Então, justamente, eu estava com uma missão espinhosa de mostrar para vocês com uma linguagem escorregadia, mas eu acho que deu certo. Nós chegamos às boas conclusões, sem sacrificar o texto. Não, o texto está ensinando coisas boas. Eu simplesmente estou dizendo, tome cuidado para não entender errado. Porque ele usou mente, usou pensamento. Aí você pega outro autor, mente é outra coisa, pensamento é outra coisa.
se você não tomar cuidado, você vai misturar tudo. Por isso que eles falam, não se monta 2 cavalos ao mesmo tempo, se segue um mestre só. Eu não sigo mestre nenhum. Eu procuro entender o que estão se apresentando. Então, frases destacadas normalmente só trazem dificuldade. A pessoa entende o que ela quer na frase. Bota aquela figurinha bonitinha de Facebook e a pessoa entende o que ela quer, porque ela não leu o livro, ela não sabe o que ele está falando. Vai falar de mente, vai falar de espírito, e eu vou perguntar o que é mente para essa pessoa, o que é espírito para essa pessoa, o que é consciência para essa pessoa. Ela não diz nada. Tá? Por exemplo, nós pegamos não foi 2 frases, 2 textos. Já apareceu um monte de dificuldade. Tá? Agora, não é toda aula que é assim, não, viu? Eu tirei essa semana para mostrar como os termos são relativos. Que nem na outra aula eu falei do Espírito de Deus, consciência, e do Espírito individualizado, fantasma. Vamos ver direito. A que o texto está se referindo? A uma coisa ou outra. Senão nós não vamos entender. Tá? Mas não é sempre assim, não. Mas esta semana eu peguei para tocar nessas dificuldades. E eu insisto, a maior de todas as dificuldades de estudar espiritualidade é conceituar, entender o que os nomes significam, porque são só conceitos mentais e não dá para criticar, porque realmente não existe outra maneira de transmitir o conhecimento. Esses grandes mestres, grandes instrutores, eles viveram e sentiram. Mas na hora de explicar, como que você vai explicar? Está além, como foi dito nos textos, está além da mente, está além dos pensamentos, você vai explicar como. Então aí aparecem falhas. Dá para a gente aprender? Dá. É só tomar cuidado. É essa a mensagem final que eu queria. Tomar cuidado. Está aparecendo um negócio aqui, eu não estou conseguindo ler o que a Rô fala. Falou? Deixa eu ver se eu consigo ver. Porque vai cair mesmo. A música ela já postou, que legal. Tá ótimo. E está dito aqui: se no nosso dia a dia não tornarmos pessoas melhores, em vão viveremos. Claro, tá bom? Então a mensagem do Tolle foi assimilada. Eu só estou frisando: tome cuidado com os textos. Agradeço, agradeço, agradeço e amanhã o Evangelho de João. Boa Não noite. foi fácil. Não foi fácil. Shalom. Shalom. Boa noite.